Agora vamos começar a segunda parte, são exatamente 20 horas e 2 minutos. Estamos bem de tempo, tá? Vamos começar a segunda parte, a pedido do Lobão. Lobão, se chegou, chegou agora. Eu não cheguei a dar boa noite para o Lobão. Não sei se ele está me ouvindo aqui. Elizabeth Elinho, o Luiz Carlos, já colocaram. 8.100 pessoas, né? 9 vezes 9, 81. 81 dá 8.100 pessoas. Então, você vê o volume de energia que a gente manipulou. Tá? Impressionante, né? Então, a pedido do nosso amigo Lobão, não sei se ele está me ouvindo, deixa eu ver se ele não é de faltar. Bom, vamos fazer a leitura do poema de número 67, tá? Eu estou no livro, tá? O livro tem 550 páginas. Estou na página 296. Vamos fazer a leitura. Poema 67, Pensamento numa Noite Fria. Desperto, ele acordou de noite, o imperador. Aí ele vivenciou uma situação e escreveu o poema. Ele viu um caracol, fazia um poema. Uma folha caindo, fazia um poema. Desperto de um sonho, no meio da noite, com o barulho da tempestade, trovões, e me preocupo com as casas dos camponeses. Novamente, aí veio solidariedade, empatia, tá? Amor ao próximo. Um poema totalmente positivo, só que a gente analisa o lado negativo também antagônico, né? No poema, o imperador Meiji faz uma reflexão. Numa noite fria, título do poema, durante uma tempestade de inverno. O clima do Japão varia muito de um lugar para outro. No norte, durante o inverno, o arquipélago sofre influência das mais frias massas de ar do mundo, podendo atingir temperaturas de até menos 40 graus Celsius. Rita e eu já pegamos essa temperatura. Entramos numa casa de gelo. E o gelo, a água nunca passa de 100, temperatura de ebulição. E quando congela, ela não baixa, você não pega gelo com menos 1 grau. O gelo é sempre 0 grau. Então, entramos numa casa de gelo e estava menos 40. E eu fiquei feliz que estava quentinho. Eu estava dentro do gelo e feliz. Nossa, que quentinho. Aí que eu entendi por que os esquimós eles constroem aquelas casas, os iglus, né? E ainda tem a calefação. Aí eles não precisam nem de casaco. Que o gelo 0 grau, a calefação, aí esquenta o ambiente interno, né? Então, pegamos já menos 40. Com ventos frios que podem chegar a 150 quilômetros por hora, que é um tufão já, né? Vindos da Sibéria e da Mongólia, que frequentemente causam grandes nevascas. Imagina, 70% da população japonesa vivia no campo, cultivando o arroz, produzir o saquê, o arroz, né? O chá da erva, criando animais. Então, a maior parte, eles não tinham dinheiro para ir para um hospital, se tratar. Eles moravam no campo, né, com uma vida muito humilde. Então, ele se preocupou com essas pessoas. Às vezes, a nevasca ela cai, que as pessoas ficam um mês sem poder sair de casa. Não tem calefação. Aí abre a torneira, está congelado. A pessoa tem que ter água. Entendeu? Não é fácil, não. Tá? Aqui percebe-se a preocupação do imperador com as dificuldades e a angústia dos camponeses, que, não raro, têm suas casas destruídas, ficando desabrigados. Às vezes o vento é tão forte que leva o telhado. A mensagem implícita no poema é, uma vez mais, a solidariedade humana e o amor ao próximo. Ele acordou e ele sofreu pelos camponeses. Ele estava no palácio, mas ele sofreu, né? Camponeses que ficavam desabrigados, imagina um vento de 150 quilômetros por hora. Mikao Sui, página 297. Por que ele trouxe esse poema para o Reiki? O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema
em atenção ao princípio do reiki, seja gentil com os outros, incentivando os reikianos a serem solidários, interessando-se pelos seus semelhantes permanentemente, não apenas como algo eventual. Ser solidário é não ser indiferente nas circunstâncias alheias difíceis. A solidariedade não pode ser vista apenas como partilha de bens materiais. Eu não tenho condição financeira de ajudar. Não é só isso. Mas também dedicação de tempo e atenção. E é, sem sombra de dúvidas, uma grande forma de alguém expressar o seu amor. Vale lembrar novamente a informação talhada na pedra do memorial do mestre Mikao Sui sobre o solidário trabalho dos reikianos no socorro às vítimas sobreviventes do terremoto no Japão de 1923, quando faleceram mais de 140 mil pessoas, cujo trecho já foi citado no poema anterior. Aí uma citação. Arnold Glasgow disse: um dos testes de liderança é a habilidade de reconhecer um problema antes que se torne uma emergência. Tá? Então, ele se preocupa com as pessoas, o que ele pode fazer para que no próximo ano, né, não piore. Então, tem a ver com isso aqui. Bom, voltando agora, pessoal, já fizemos a leitura. Voltando para o grupo do WhatsApp, tá? Que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 67, Pensamento numa Noite Fria. Então, vamos ler novamente o poema, tá? Pensamento numa noite fria, desperto de um sonho com o barulho da tempestade e me preocupo com as casas dos camponeses, Imperador Meiji. Fizemos a leitura. E aí, a primeira coisa, o pessoal que veio visitar vai. Por que eu botei Isaac Newton? Eu coloco toda semana, né? A gente vai por um caminho de ciência para que o reiki entre nos hospitais, nas universidades, né? Isaac Newton foi uma figura-chave na revolução científica, né? Viveu há 300 anos atrás. Einstein morreu em 1955, não faz 100 anos, né? E ele influenciou fortemente Albert Einstein. Então, Isaac Newton, que nos deixou as leis de Newton, tanta coisa boa, ele falou que se eu vi mais longe, olha a humildade desse homem, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Então, se você quer aprender reiki, você não tem que procurar uma pessoa que sabe menos do que você sabe. Entendeu? Tem que procurar alguém que vai te jogar, vai te dar um upgrade. E é por isso que eu trago os gigantes para validar, porque as pessoas, às vezes, no passado, não percebiam a importância dos poemas. Esse poema não é importante. Todos eles são importantes. Então, por isso que eu trago os gigantes. Tá? Aí coloco uma citação minha aqui: a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Tá? Você chega a Deus pela razão. Coloquei uma imagem aqui que o Lobão me mandou, né, sobre a dualidade. Todos nós temos o céu e o inferno dentro de nós. O bem, igual uma pilha, tem um lado positivo e um negativo. Tá? A dualidade são duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Por isso que a gente analisa o poema na dualidade. Só que isso foi a pedido dos alunos. Os primeiros poemas a gente analisava só a mensagem, né? E aí o primeiro gigante que eu trago para vocês, tá? Ele morreu com 78 anos, tá? Nasceu e morreu no Japão, morreu em 1938. Ele foi reitor de uma escola normal superior de Tóquio, uma universidade, né? Lá eles chamam de presidente, de 1900 a 1920. Ele ficou 20 anos, foi condecorado várias vezes pelo imperador. Foi Jigoro Kano que fundou o judô também, que é uma arte marcial e um esporte, né? E ele diz o seguinte, eu mandei a imagem para vocês: a dualidade, o bem e o mal, o dia e a noite, é a condição da vida. Sem opostos, nem contrastes, a vida não é vida. Por isso que a gente analisa o outro lado. Aí trago sempre poetas, né? Poetas, eu tenho dito a vocês, que eles já nascem conectados com Deus. É diferente de um filósofo,
de um escritor, que você pode fazer um escritor, um orador, cursos para isso. O poeta ele nasce feito, né? E esse poeta morreu em 1885. Foi Victor Hugo, nasceu e morreu na França, né? E ele disse o seguinte, que graças à sombra apreciamos a luz, graças ao vício admiramos a virtude. Por isso que a gente começa analisando o poema sempre do lado negativo, lado da sombra. Para sair, a gente sai dele do lado da luz. Aí eu coloco uma citação minha, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado, o bem e o mal, o positivo e o negativo. Um não existe sem o outro. Tá? A solidariedade e a indiferença. O altruísmo e o egoísmo, né? Aí vamos analisar a mensagem do poema, tá? Pensamento numa noite fria, desperto de um sonho com o barulho da tempestade. Eu me preocupo com a casa dos camponeses. Então, a mensagem, tá? Qual é a mensagem positiva? É a empatia, a solidariedade, o amor ao próximo. Só que a gente tem que analisar, a gente concordou, né? Sempre a parte antagônica, a mensagem negativa, que nesse caso aqui, se ele não tivesse nem aí para as pessoas sofrendo, ele seria indiferente. E ele estaria preocupado só com ele. Ah, ele está bem, os outros que se danem, né? Que seria o egoísmo. Então, para o pessoal que está chegando, nos visitando hoje, vamos começar a analisar o lado negativo do poema. Nós sempre começamos com a Bíblia, que é um livro sagrado até para os maçons. Tem um irmão meu visitando a gente hoje. E diferentes religiões, o judaísmo, o islamismo, seguem o Velho Testamento. Eu coloco aqui na Bíblia, tá? Uma passagem de Jesus, em João capítulo 3, versículo 17, está no grupo para vocês verem. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? A pessoa desconecta de Deus, a pessoa egoísta, que não é compassiva, que não é empática. Quem falou isso foi Jesus, tá? Quando a gente sai da Bíblia, a gente entra na ciência, que é o caminho de nos ligar a Deus pela razão. Então, eu coloco aqui um alemão, né? Quer dizer, na verdade, ele é romeno, né? Morreu no Reino Unido com 72 anos. Foi um psiquiatra, ele fundou a primeira sociedade de psicanálise junto com Freud. Era um cientista, um médico cientista, psiquiatra, né? E Wilhelm Stickel, ele diz o seguinte, olha o que esse homem falou, isso para mim foi novidade, antes dos poemas eu achava que o contrário do amor era o ódio, mas os gigantes falam que não, tá? Que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Que aí eu entendi por que uma pessoa próxima, não é tão próxima, né? Mas uma pessoa ligada a mim, por vínculos familiares, ela me odeia tanto porque eu sou indiferente com ela. Acho que ela quer que eu brigue com ela, sabe? Que eu fale mal. Aí, como eu sou indiferente, tá? O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, tá? E aí eu trago um gigante que foi George Bernard Shaw. Tá? Ele nasceu na Irlanda, morreu no Reino Unido, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1925, quer dizer, é um gigante. Ele diz que o maior pecado contra os nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Esta é a essência da desumanidade. Você ficar indiferente, coisa que a gente não ficou quando os nossos irmãos gaúchos teve aquela maior catástrofe, né? Do Rio Grande do Sul, as cidades ficaram embaixo da água, morreu um monte de gente, animais. O brasileiro ele foi muito solidário. Não só brasileiro, como portugueses mandaram aviões cheios de ajuda. Sabe? Recebemos muita ajuda, o povo gaúcho. Né? Então, imagina ficar indiferente. O gaúcho lá perdeu tudo. Eu tenho alunos que perderam tudo, perderam a casa, perderam animais, perderam os móveis.
estão recomeçando. Inclusive, um está me escutando hoje, tá? Que é o Luiz. Ele, gaúcho lá, e perdeu tudo, ele está recomeçando a vida dele. Aí tem uma citação minha: não seja indiferente a situações alheias difíceis. Eu que escrevi isso e caiu na rede social. Seja solidário, tenha amor ao próximo. Bom, agora vamos pegar o lado negativo do poema e jogar dentro do reiki. E a gente tem que trazer o poema para dentro do reiki. Foi o que Mikao Sui fez. Então, novamente, vamos cair na Bíblia, tá? Já dentro do reiki. E eu trago para vocês Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Tá? Filipenses é a carta que o apóstolo Paulo redigiu aos habitantes de Filipos, uma cidade importante do Império Romano. Tá? Então, olha o que está em Filipenses. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Jesus falava amar ao próprio como a si mesmo. Tá? E aí eu trago um cientista, que foi Isaac Newton, já falei dele. Seja feliz. O objetivo do reiki não é ser feliz. O objetivo final do reiki. Por que as pessoas fazem nível 1, 2, 3A? O reiki é um caminho de felicidade. Reiki-do. Do é caminho. Judô, karate-do, aikido. É um caminho que vai fazer de você um ser humano mais feliz. Então, esse é o objetivo do método, né? Expandir a consciência, mas trazer felicidade, qualidade de vida. E aí, Isaac Newton falou: seja feliz. Então, a gente trouxe para o reiki. Torne o egoísmo, a pessoa que só pensa nela, o egoísmo humano, a sede de amar ao próximo. Transferir, mudar o egoísmo em altruísmo, né? Aí tem uma citação aqui de Leandro Carnal. Ele é gaúcho de São Leopoldo, ele está com 62 anos, está vivo ainda, é um historiador, tá? É membro da Academia Paulista de Letras. O Leandro Carnal ele é considerado um dos principais pensadores contemporâneos no Brasil. Ele é um gigante vivo, tá? Aí ele diz o seguinte, olha o que Leandro Carnal falou. Provavelmente a indiferença seja a maior e mais cruel das maldades humanas, pois ela significa que eu nem estou lhe vendo. Pesado, né? Aí eu trago uma citação minha, já parte negativa dentro do reiki. Não há nada mais solitário do que a pessoa que ama somente a si mesma. Como é que você vai participar de um grupo coletivo se você só pensa em você? Nós tivemos um amigo que só pensava nele, já faleceu, que Deus o tenha. Tá? Eu conheci a Gisela faz alguns anos, né? Mas ela teve um amigo de adolescência, né? Estudou juntos, o quê? 50 anos atrás. Foi com 50 anos atrás. E eu sou muito grato a ele, porque foi ele que abriu as portas da Alemanha. Ele morava na Alemanha. O primeiro curso que Rita e eu fizemos há quase 30 anos atrás, no exterior, foi na Alemanha. Eu não falo alemão, ele que traduziu. Mas ele era assim, ele só pensava nele. Né? Mas ele é um cara que tinha muitas virtudes também, né? Mais virtudes do que defeitos. Bom, vamos virar o disco, né? O disco de vinil. O dia que vocês vierem me visitar aqui em casa tem vários. E vamos para a parte positiva, porque esse poema ele é positivo. Então vamos começar pela Bíblia novamente, tá? A parte positiva. Nós vamos para Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Provérbios, tá? Provérbios é atribuído a Salomão, filho do rei Davi, o rei de Israel. Provérbios, eles foram escritos, né, para que a gente tenha mais sabedoria no caminho da vida, para que a gente erre menos e caminhar com menos erros. São dicas. Faz isso, faz isso, faz isso. São bem interessantes. Eu sempre trago provérbios para vocês. Olha o que está em Provérbios. O sábio Salomão, filho do rei Davi, escreveu, rei de Israel. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Você vai gerar um karma
tá? Uma coisa negativa. Você tapou os ouvidos do sofrimento. E quando você precisar de ajuda, você não vai ser ouvido. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se você for solidário, o dia que você precisar, Deus não vai te desamparar, tá? Aí eu trago um cientista que foi Albert Einstein, né? Desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica. Morreu em 1955. Morreu faz 80 anos, vai fazer 80 anos, né? O valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. A pessoa que se sente superior, soberano, orgulhoso, se sente mais importante do que o outro. Então, o orgulho, o egoísmo, a pessoa que só pensa nela, não pensa nos outros. Então, quando a gente consegue vencer o orgulho e o egoísmo, isso a gente só consegue no chakra do coração. Por isso que é o mais sagrado. Por isso que a gente trabalha no chakra do coração, nos reis justos. Tá? Então, Einstein falou: o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. Aí eu trago para vocês um gigante, trouxe Jesus. Tá? Está em Mateus capítulo 22, versículo 39. Ama o teu próximo como a si mesmo. Isso é o princípio, seja gentil com os outros. Se você pegar o princípio da gentileza, tá? Gyo o hageme, que o daqui é o Gyo o hageme. É esse princípio. E todos os problemas que o nosso planeta enfrenta hoje de guerras, de corrupção, é a incapacidade da humanidade em observar esse ensinamento de Jesus. Você dá mesada para o seu filho. Eu tive 3 filhos. Aí você, mesmo que você não seja uma pessoa muito espiritualizada, você ama seu filho. Aí você dá mesada para ele. Você vai chegar, meu filho, eu vou liberar tua mesada hoje, mas eu quero uma propina, quero 20%, senão eu não libero. Você já viu um pai pedir propina para o filho? Agora, por que, que a gente vê tanta corrupção? A pessoa pede porque ela não ama o país. Eu, quando era jovem, você passou por isso, para entrar em sala de aula, a gente cantava o hino nacional, a gente hasteava a bandeira brasileira, a gente estudava educação moral e cívica, o SPB, então a gente aprendia a amar o nosso país. E aí você não via essa corrupção. Hoje você pede para um jovem cantar o hino nacional, ele não sabe. Então é isso. Aí eu coloco uma citação minha, tá? Já dentro da parte positiva, a solidariedade é, sem sombra de dúvida, uma grande forma de alguém expressar o seu amor. Jesus falava do amor, né? Então, para você expressar, você tem que ser solidário. Agora, nós vamos pegar o poema, que tem uma mensagem positiva, e vamos trazer ele para dentro do reiki, que é o que interessa para a gente. Tá? Que é o que nós vamos salvar no nosso coração daqui a pouquinho no Reijum. Então, eu começo novamente com a Bíblia. Trago para vocês salmos que são poemas, hinos, cânticos sagrados dos hebreus e dos cristãos. São mais ou menos 150, tá? Eles datam do ano de 1000 antes de Cristo até 500 antes de Cristo. São muito antigos, eles estão no Velho Testamento, tá? Então, o Salmo 41, 11, capítulo 41, versículo 11, está escrito o seguinte: como é feliz, o objetivo do rei que não é ser feliz, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Quando você é solidário, tá? Rita fala isso para mim, que quando ela dá presente, você já viu ela dando presente para pobres, né? Que ela sente mais felicidade do que quando ela ganha. Rita falou isso para mim mais de uma vez, que ela sente mais alegria e felicidade em dar presente do que em receber. Então, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Aí você gera um dharma, um karma positivo, um dharma.
quando você se interessa pelo outro, Deus vai se interessar por você num momento difícil. Tá? Aí eu trago um cientista, gosto de Einstein, né? Einstein nos diz o seguinte: nossa tarefa deveria ser nos libertarmos, aumentando o nosso ciclo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes, os animais, os vegetais, toda a natureza e sua beleza, que a gente se preocupar com o planeta, com as florestas, com os animais, com toda a humanidade. Então, Einstein que falou: nossa tarefa deveria ser nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, aumentando o nosso ciclo de compaixão, de amor incondicional, para envolver todas as criaturas viventes, toda a natureza e sua beleza. Quem falou isso foi Albert Einstein, que foi considerado a personalidade do século passado, a pessoa que mais contribuiu positivamente para a humanidade no século passado. E trago para vocês o Dalai Lama, que já está com 90 anos, nasceu em 1935. Lamentavelmente, ele tá sofrendo de demência, então ele já não aparece, virou uma criança. Tá? Mas ele é o líder espiritual do budismo tibetano. Rita e eu, a gente esteve na casa dele uma vez, em 1999. Fomos recebidos por ele, uma época que ele estava com uma lucidez muito grande. É o líder espiritual do budismo Mahayana. Olha o que o Dalai Lama nos deixou. Cultivar estados mentais positivos, pensar o bem, como a generosidade, porque o rei que fala em ser gentil, né? E a compaixão decididamente conduz a uma melhor saúde mental e à felicidade. Ele falou isso. Repetindo novamente, ó. Cultivar estados mentais positivos, bons pensamentos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz a uma melhor saúde mental, que são bons pensamentos, e à felicidade. Esse poema, né, você agir dessa forma, vai te gerar felicidade. Aí eu finalizo com uma citação minha. Imperador era um líder, né? Reconhece-se a qualidade de um bom líder, um bom síndico de um prédio, um bom imperador, um bom rei, um bom presidente da república, um bom governador, um bom chefe de família. Se você tem uma família, você é o chefe da família. Reconhece-se a qualidade de um bom líder na forma como trata os seus liderados. Se o líder trata mal os liderados, ele não é um bom líder. Aí o documento, pessoal. Eu sempre trago um documento para vocês, um documento do Reiki para validar a presença do poema dentro do Reiki, porque eu escutei professores de Reiki falar: não, eu não entendo por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki. Eu escutava isso. Então, toda reunião eu trago um documento. Vou trazer para vocês a tradução da inscrição talhada no Memorial a Mikao Sui. Está lá em Tóquio. Nilza, que está me ouvindo, já esteve lá. Não sei se ela continua me ouvindo. Em setembro de 1923, Tóquio sofreu um grande incêndio ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. Aí eu coloquei em negrito. Está lá na pedra, onde estão as cinzas de Mikao Sui. O mestre Uzui ficou muito tocado com tudo aquilo e se mobilizou com a terapia Reiki. Quer dizer, ele não estava dando dinheiro, ele estava dando Reiki, ele estava sendo solidário. Percorrendo toda a cidade diariamente. Não podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte por sua devoção. Sua atuação ao estender suas mãos de amor, ele não estava cobrando, ele estava fazendo trabalho voluntário, por sobre aquelas pessoas que sofriam naquela situação de emergência, se destacou. Vocês vão encontrar isso no livro Reiki Apostilas Oficiais, página 64. Agora, qual a mensagem espiritual que vocês têm que vibrar?
na hora do reiju que eu vou fazer para vocês. É a mesma da semana passada. São citações minhas que eu trouxe. Interesse-se pelos seus semelhantes. Nunca seja indiferente nas circunstâncias alheias que lhe são difíceis. Busque ajudar aqueles que não têm as suas possibilidades. Continuando, não seja indiferente às situações alheias difíceis. Seja solidário, tenha amor ao próximo. Foi o que todos nós fomos na questão do ano passado no Rio Grande do Sul, com a enchente. Bom, aqui a gente termina a mensagem espiritual. Eu vou abrir, não sei se o Paulo Demétrio está no grupo. Acabei de abrir para ele colocar a figurinha. Vou abrir o grupo dos convidados. O grupo dos convidados, temos 31 convidados. Está aberto para que vocês possam postar, tá? Bom, o Paulo não deve estar no grupo hoje, que às vezes ele tem maçonaria. Deixa eu ver aqui onde que eu posso localizar isso. Se alguém puder botar a figurinha para mim de grupo aberto. Ah, o pessoal colocou. Muito. Ludmila colocou, Marinalva, Geisa. Isso é porque o Paulo não está aí, senão ele é rápido. Então vamos ler o que o pessoal está postando, o grupo está aberto, tá? Luana Tavares. Quando ignoramos o próximo, no fundo fazemos a nós mesmos. Exatamente. Estamos todos no mesmo barco, exatamente. A Fabiola falou, excelente poema. A Fabiana Grisolia, poema belíssimo. Fabiana, dia 7 a gente vai abrir o nosso grupo lá, viu? Pessoal convidado pode postar, tá? Caso queira contribuir. Ah, o Lobão falou que ele chegou sim, tá? Chegou às 19h03. É que eu não tinha dado boa noite. Dei boa noite no chat. É que eu quase não leio o chat enquanto eu começo, Lobão. Bem-vindo. A Ana Esther, a solidariedade é a ponte para o eterno. Bonito, viu? Muito bonito. Luiz Paulo Sobral, que sempre contribui, né? A solidariedade é uma demonstração de amor e bondade. Colocou uma imagem de Madre Teresa de Calcutá, e é interessante que ela ganhava ajuda de um empresário, eu não sei se você conhece essa história, e para obra social. E aí, um belo dia, ele dava dinheiro para ela comprar alimento, para ela alimentar as pessoas. E ela alimentava para comprar remédio. Não era dinheiro para ela. E ela, com aquele dinheiro, e não era pouco. E o empresário foi visitá-la, assim, instalou no hotel, e ela falou que ia receber um empresário. Só que chegou na hora dela sair para alimentar os pobres, o empresário não chegou, ela foi sozinha. Aí, quando o empresário chegou, falou: cadê ela? Ela já foi embora, se atrasou. Aí levaram ele e ela estava lá limpando leprosos. Aí o empresário falou: nossa, madre, eu não faria esse trabalho por dinheiro nenhum nesse mundo. E ela olhou para ele. Primeira coisa que ela falou para ele: eu também não. Ela não fazia por dinheiro. Tá? Então, Luiz Paulo aqui colocou: não é pesado, é meu irmão. Exatamente. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Muito bonito, Luiz Paulo. A Darlene Tavares, lindo poema que reforça a importância da solidariedade e o amor ao próximo. A Rúbia Celeste, lá de Macapá. Gratidão, Sensei Johnny, Rita, Gisela, lindo poema, mais uma vez em nossas consciências. Nós vamos esperar você, Rúbia. Essa você não vai escapar, você vai ter que vir para São Lourenço, né? A gente não vai deixar ela não vir. A inauguração do Instituto. Eu estava falando com a Gisela que a gente faz questão da sua presença. E a passagem para ela sair de Macapá, ela vai para Belém, é um avião. Belém, Brasília, 2 aviões, depois São Paulo, depois viaja para cá. Ela quer Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte, né? São 3, é o preço de uma passagem para Portugal. Ela mora no meio do mundo, na linha do Equador, né? Eu fui lá no casamento do meu filho, do meu afilhado, que é sobrinho
filho do meu irmão. Minha mãe está me ouvindo, ela foi também. A Cirlei Furtado, Gratidão, poema lindo. A Francisca, poema altamente edificante. Esse poema serve para o seu livro, viu, Francisca? Tem tudo a ver com o que você está fazendo. A Rúbia falou que chegou às 19h14. Estamos com 88 colegas no grupo. Ana Rosélia, poema maravilhoso. A Lita, poema fantástico. A Lita está lá em Portugal, está acordadinha, tadinha até agora. Denise Tito, tá? Amei essa história da Madre. A Denise é da Alemanha, é brasileira, só que ela está no Brasil. Quero ver se eu encontro com ela. Mas ela trabalha na Alemanha. Elizabeth Elim, minha sócia, minha amiga. Solidariedade e amor ao próximo faz a diferença em nossas vidas. Muito bonito, Elizabeth. Elizabeth que não deixou eu sair de São Paulo. Quando a gente entregou a sala, ela falou, não, e os seus amigos? Eu falei, mas vou dar aula onde? Vai dar aula no meu espaço. Então, graças a Elizabeth Elim, nós vamos passar o mês de novembro todo em São Paulo. Vamos rever todo mundo. Luciane Tavares, lá do Rio de Janeiro, gostei muito. A gente precisa lembrar a caridade salva vidas. Muito bem, Luciane. A Rúbia, gratidão, Sensei, Johnny e Gisela. Maria Arminda, gostei muito, gratidão, lá de Angola. A Maria Margarida Carvalheira, lindo poema, gratidão, mestre. A Rúbia falou que vai pegar o avião. Gratidão pelo convite. A Marinês Bispo, o amor e a atenção que damos ao outro é sinal que estamos com o coração cheio desse sentimento. A Andréia está agradecendo, a Rúbia aqui. A Maria Alexandra de Almeida Ferreira, ela está no grupo de convidados. Basta cultivar o amor incondicional que o amor ao próximo surge naturalmente. Exatamente isso. E quem está escrevendo lá é a Patrícia Fazan, mas ela está escrevendo, ela está lá no grupo também. É nossa aluna, Patrícia, né? Ela está digitando. Patrícia Fazan. É mestre Caruna. E a Mônica, a Márcia Guimarães, lindo poema. A solidariedade torna-se cada vez mais necessária. São 20h39. Patrícia Fazan escreveu: a humildade e o amor com o próximo faz toda a diferença em nossas vidas, quando podemos contribuir com o próximo. Muito grato, Patrícia, pela sua contribuição. Maria Alexandra, espero que vocês um dia venham para o grupo definitivo, tá? A Mônica Ramalho postou também. Já esteve aqui na nossa casa, Mônica Ramalho. Arthur mandou um abraço para você e para a Rita. Muito grato, Mônica. Ele ficou muito feliz que recebeu o reiki. Maravilha. Muito bem. Você não pode faltar, Mônica. Você está com essas questões de família, pessoal, você tem que vir sempre, tá? Participar nem que seja da primeira parte. Pessoal, nós estamos já sem tempo. A pergunta é sim ou não. Vocês entenderam a mensagem espiritual do poema? Maria Arminda, o pessoal está sim, 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 sim. Está todo mundo falando que sim. Sim, 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 sim. Todo mundo. Em geral, fica bem explicadinho, né? Luiz Carlos de Mendonça falou que sim. Patrícia Fazan também. Aqui o pessoal do grupo de convidados. Bem-vindo, Luiz Carlos. O James Ock de Carvalho. Maria Alexandra, estão dizendo que sim. Bem-vindos, tá? Então, pessoal, nós vamos agora ali, a Dulce aqui. O pessoal entendeu.